Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. E começou o Rally da Vacina, a corrida da vacina. Após a aprovação da Anvisa, vocês estão sabendo que a Anvisa aprovou hoje, né, um espetáculo, né, foi transmitido online para todo mundo ficar sabendo da transparência da Anvisa, blá 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 blá, como se isso tudo fosse verdade, né? Como se a questão da Anvisa não tivesse toda politizada aí em torno da vacina do Instituto Butantan e da chinesa Sinovac. Mas, diante da pressão do Brasil inteiro, 80% da população brasileira quer ser vacinada. Então, agora não restou ao governo Jair Messias Bolsonaro a não ser correr atrás do prejuízo. Até então, ele, Bolsonaro, dizendo que a melhor vacina era pegar o vírus. Isso porque ele pegou e, a princípio, né, se curou. Aliás, sobre esse aspecto, né, eu de vez em quando tenho falado sobre isso. Se essa é a melhor vacina, se contaminar, pegar o coronavírus, pegar o Covid-19 e depois não acontecer mais nada, a pergunta que fica é por que ele esconde o cartão de vacinação dele, por que a presidência determinou então um sigilo de 100 anos no cartão de vacinação do presidente. Por que, Bolsonaro? Será que é porque você já se vacinou contra a Covid-19? Mas, deixando essas futricas de lado, o que estava em jogo, na verdade, era quem ia sair na frente nessa história da vacinação. Uma disputa política ferrenha entre dois grupos. O grupo da Fiocruz barra governo barra Anvisa, que é a vacina da AstraZeneca Oxford, e o grupo do governo de São Paulo barra Sinovac barra Butantan barra Coronavac. Quem foi que venceu? Minha gente, nessa história ninguém vence, nós perdemos. Mas até que enfim, que essa verdadeira situação esdrúxula no país, enquanto mais de 50 países já estão vacinando suas populações, parece ter acabado. Hoje, então, como eu falei, de uma forma até quase espetaculosa, fugindo totalmente ao normal da Anvisa. Mas por que a Anvisa fugiu ao normal? Ela faz centenas de deliberações e aprovações. E porque justamente nesse momento agora, com relação à questão da vacina e da aprovação do uso emergencial, óbvio, a questão política, óbvio, né? Eles tinham que dar alguma satisfação a você, a minha família, a minha mãe e a toda a sociedade. Então a Anvisa finalmente aprovou por unanimidade o uso emergencial das duas vacinas, tanto da vacina Coronavac quanto então da vacina da AstraZeneca. Lembrando que a vacina da Coronavac já está internalizada no país, mas a vacina da AstraZeneca, por enquanto, é só promessa. A compra das 2 milhões de doses de vacina da Índia ainda não aconteceu, os indianos disseram não, negativo, não é a hora ainda. A produção local ainda é uma incógnita, a princípio vai ser ou promete-se ser produzida mais de 100 milhões de doses. Será que vai acontecer? Não sei, é tudo uma incógnita. Mas o importante agora são nós termos as duas vacinas, tanto a vacina da AstraZeneca, agora finalmente liberada para uso emergencial. E o que significa uso emergencial e não uso para a população toda? Uso emergencial, o nome já diz, é um uso de emergência. Então, nessa aprovação só estão incluídos os vulneráveis, os mais vulneráveis ao Covid-19, que são a população de idosos. Embora eu acho que aquelas pessoas acima de 50 anos, que correspondem acima de 50 anos, por 89% das mortes por Covid-19, todas deveriam ser consideradas vulneráveis. Mas quem sou eu aqui para deliberar sobre essas questões? Então isso finalmente foi agora aprovado para uso emergencial, ou seja, para esse grupo. Evidentemente vai haver um escalonamento razoável, né? Até porque, imagina você aplicar milhões de doses. Outro país de primeiro mundo, organizado, um país, na verdade até nós fomos bastante organizados nas últimas décadas nos planos de vacinação das várias vacinas que acontecem. Por exemplo, eu me vacino, tenho mais de 60 anos, contra a gripe, contra a influenza, e é tudo muito organizado. Agora, com a entrada de Bolsonaro, tudo foi por terra. Com a entrada de Pazuello, então, balbúrdia geral. Mas vamos torcer, então, para que finalmente a gente consiga deslanchar esse Plano Nacional de Vacinação.
é a pressão popular. Com o Jair Messias Bolsonaro, ele só sossega o facho, abaixa essa entropia que ele tem, que leva ele a todo momento promover o caos no país, quando os fatos são totalmente contra a popularidade e a imagem dele, como no caso agora, com todas aquelas centenas de pessoas lá em Manaus morrendo por falta de oxigênio. Ele vem a público, mente, diz que o STF não deixou ele trabalhar, que ele não podia trabalhar, que ele estava impedido pelo STF. É mentira, é claro que é mentira. Naquela medida, né, feita pelo PDT, pedindo então que os estados e municípios também participassem da questão emergencial do trato da pandemia, o que foi deliberado pelo STF é que União, estados e municípios têm o dever de cuidar da questão da saúde, mas Bolsonaro, como sempre, mente, é um mentiroso. Se ele mente, ele é um mentiroso, então eu posso chamar ele aqui de mentiroso, porque ele mente. O tempo todo, na verdade, aliás. Mas o que importa agora é que a vacinação realmente está começando. Nós temos aqui no Brasil 247, então a primeira vacinada, na realidade, embora a fotografia seja a dessa indígena, uma enfermeira, Vanusa Caimbé, de 50 anos, técnica de enfermagem e assistente social. Ela, na verdade, foi a primeira indígena a ser vacinada contra a Covid-19. Ela é presidente do Conselho de Indígena Caimbé do Estado de São Paulo. Ela foi vacinada, mas a primeira mesmo a ser vacinada nessa corrida, nesse rally, pela questão de quem ia vacinar primeiro, Dória venceu, evidentemente, foi essa enfermeira de São Paulo, que é a primeira pessoa de fato a ser vacinado. Após a autorização pelo aviso emergencial, o governo de São Paulo iniciou o plano de vacinação imunizando a enfermeira Mônica Calazans. Então ela foi a primeira. E como é que vai acontecer essa história da vacinação? Essas duas pessoas já são exemplos. Vão ser as pessoas da área da saúde, mais do que justo, estão se expondo o tempo todo à frente da luta contra o coronavírus, contra o Covid-19, então são os primeiros que têm que ser vacinados, até para não disseminar isso no seio da população, nas suas casas, na sua vizinhança. Os idosos, começando por aqueles que estão em asilos e outros estabelecimentos afins, e os indígenas. Então é assim que está deliberado e eu acho plenamente justo. E depois, paulatinamente, o restante da população de vulneráveis. No caso, eu me incluo como idoso também. Então, essa é uma notícia boa agora, auspiciosa. É o rally da vacinação, é uma corrida para ver quem chegava primeiro. Eu lamento pelo fato de ter se tornado isso tão polêmico e tão político, mas foi bom porque finalmente o governo Bolsonaro, esse governo de caos, esse desgoverno, teve que se mexer e fazer alguma coisa. E essa alguma coisa agora é impossível de frear, ou seja, o Plano Nacional de Vacinação. Não dá mais para ele segurar isso. Esse homem negacionista, a gente já agora com praticamente 210 mil mortes nas costas dele e nas costas também do general Pazuello, que a revista Isto É declarou nessa semana em capa que é o general do caos, que eu assino embaixo. E o DCM também colocou uma reportagem dele sobre o governo Jair Messias Bolsonaro, que eu também assino embaixo. O fracassado, prometeu mundos e fundos, prometeu, nada fez, nada aconteceu. Se trouxe alguma coisa foi desesperança e caos. Aliás, uma tônica desse desgoverno. É isso, meus amigos, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.